De janeiro de 74 a meados de 77, setembro, outubro, eu fui gerente técnico de uma instaladora baiana no Recife, a filial dela do Recife. E eu gostava, quando ia nas obras, de me reunir com a peãozada para ouvir quais eram as solicitações deles, os sonhos, as reclamações. E às vezes eram coisas tão bobas que, quando eu resolvia aquilo, a satisfação deles era tão grande, a produtividade aumentava tanto na obra que compensava. Por exemplo, botar tela nas janelas dos alojamentos, colocar ventiladores nos alojamentos, comprar colchão para eles dormirem em cima de colchão, coisas assim bobas, ferramentas que estavam faltando, alguns equipamentos que estavam atrapalhando a produtividade. Quando eu atendia isso, a produtividade subia tremendamente, né? Além do fato de eu dar prêmios de produção. Muito bem. Numa dessas reuniões, numa obra em Boa Viagem, no Recife, eu conheci uma figura que eu achei que tinha um nível bastante diferente do nível médio da peãozada, né? Então, quando terminou a reunião, eu perguntei a ele assim: você tem que formação? Ele disse: eu tenho segundo grau completo. Eu digo: e você está como auxiliar de elétrica aqui? Ele era ajudante de eletricista, né? Aí ele disse: doutor, eu não consegui nada melhor, né? Aí eu perguntei a ele: se eu conseguir uma vaga para você no setor de orçamento lá da empresa, do escritório, você topa isso? Claro, doutor. Tem o maior interesse. Ele pensou que era promessa de político, né? Então, 2 meses depois, ou 3 meses, abriu uma vaga no setor de orçamento, eu mandei chamar. O nome da figura é Sebastião Lourenço. Mas o apelido era, e ainda é, Loló. Muito bem. Lourenço, com pouco tempo, estava chefiando o setor de orçamento, porque ele era um cara simpático, tinha liderança, tinha carisma, era alegre e, tecnicamente, ele entendia da coisa, porque ele veio da obra, né? Então, foi até bom também, porque ele ensinou ao pessoal de orçamento as técnicas de execução, que, infelizmente, o pessoal que vem de escola técnica lá de Pernambuco não tinha muita noção, não, sabe? Não sei por quê. Eu me afasto da empresa no ano de 77, se não me engano, né? E lá para 78, 79, eu estava morando em Aldeia, que é uma área de chácaras ao redor do Recife. E toda vez que eu descia, eu via Lourenço passar no Fusca dele, cheio de peão, indo para uma obra da Telebrás, que a Telebrás fez um senhor centro de treinamento lá em Aldeia, no quilômetro 17, 12 da estrada de Aldeia, lá em Camaragibe, município de Camaragibe, que é um município do Grande Recife. Hoje está abandonado esse centro de treinamento, porque a Telp se acabou, foi vendido, parece que para TIM ou para Oi ou para qualquer porcaria dessa, e não deram a atenção ao centro de treinamento, está se depreciando. Se Pernambuco tivesse governador, como tinha no passado, já tinham desapropriado aquilo e transformado num centro de tecnologia. Atenção, governadora de Pernambuco, você que está querendo resolver as coisas do Estado e fazer o Estado virar o leão que era. Olha lá o antigo centro de treinamento da Eletrobras, da Telebrás, que está apodrecendo. Mas voltando ao caso de Lourenço, né? Eu vi Lourenço passar todo dia, 6h15, 6h30 da manhã, quando eu descia para ir para o Recife, né? E eu dizia para mim mesmo: meu Deus, Lourenço mora em Jardim São Paulo. E tá passando aqui 6h15 essa hora, cheio de peão no carro. Que hora esse cara não acorda, né? Um belo dia, um cliente me liga dizendo que está precisando de uma pessoa para ir tocar umas obras que ele pegou em São Paulo na área de instalações elétricas. Então esse cliente estava querendo uma pessoa para tocar as obras na área de instalações elétricas lá em São Paulo, né? Que ele tinha pegado 3 obras. Perguntou se eu conhecia alguém, eu digo sim, Sebastião Lourenço. Dei o telefone de Lourenço, e Lourenço terminou indo fazer essas 3 obras desse cliente lá em São Paulo. Eu perdi o contato com o Lourenço. Um belo dia, alguém me falou: olha, Lourenço agora está como supervisor de instalações da rede tal de supermercado lá em São Paulo. Eu digo: ah, é? Ele merece, porque o Lourenço é um cara muito competente e é uma grande figura. Eu já batia bola com o Lourenço nessa época, sabe, quando ele estava no Recife ainda. Todo fim de semana a gente batia bola. Ele era muito alegre no jogo, e depois do jogo, na cerveja que a gente tomava, né? E eu perdi o contato com o Lourenço. No período que eu estava em São Paulo, eu saí da obra do banco devido a uma desavença técnico-administrativa com o diretor de engenharia do banco. Entrei na instaladora Carioca, que estava fazendo uma obra de hipermercado na periferia de São Paulo, mas entrei em choque também com o gerente dela, porque ele teimava em colocar 2 engenheiros dentro da obra para executar a obra, que sabiam fazer qualquer coisa, menos engenharia.
por coincidência, eram engenheiros formados em escola de engenharia operacional do Rio de Janeiro, e parece que os piores, que não conseguiam vagas nas empresas do Rio, vazavam para São Paulo e pegavam emprego por qualquer valor. Ganhavam, se não me engano, R$ 1.000 na época, sabe? É o salário que eles ganhavam. E não eram fichados, não. Era prestação de serviço. E imagine o tipo de gente que era, né? Aí eu entrei numa outra instaladora, que era concorrente dessa instaladora carioca, que era lá de São Paulo, que o dono era um doido, sabe o que eu gostava dele? Era um turco. Eram dois irmãos turcos, mas o principal era um deles, né? O outro era mais complemento e não tinha simpatia que esse dono tinha. Era um doido mesmo. E um dia ele fala para mim: Fernando, peguei uma obra de um shopping aqui na Paulista com a diretoria de uma construtora, mas o pessoal da obra tinha um afiliado que eles queriam contratar para fazer instalações. E estão com a maior má vontade com a empresa, rapaz, estão criando casa em tudo. E vai ter uma reunião amanhã com o supervisor de instalações dele. Como você entende de shopping, rapaz? E é um cara que tem experiência. Você podia ir comigo para me dar apoio? Ele, claro, fulano. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, nós dois, que a gente toca isso. Chegamos lá, o engenheiro da obra recebeu a gente de uma maneira bem antipática, sabe, grosseiro. Aguarda aí que já já vai começar a reunião. Aí daqui a pouco chegou lá um encarregado, né, dele, da construção civil, o mestre, né, e disse: olha, o supervisor de instalações já chegou com a equipe dele, vamos lá para a sala para reunião. Aí nós entramos, sentamos, né? Aí disse: agora vai entrar aí o supervisor de instalações. Quando entra, quem é o supervisor de instalações? Loló. Aí eu já ia levantando, Loló! Ia fazendo assim, ele piscou o olho para mim, sabe? Lourenço era muito brincalhão, né? Quando ele piscou o olho, eu fiquei na minha, né? A reunião transcorreu de uma maneira excelente. O clima foi espetacular. Tudo que Lourenço falava eu completava, e tudo que eu falava Lourenço completava. Ficou um lailô de concordância, sabe? O clima melhorou. O próprio engenheiro da obra e o mestre que estavam na reunião já começaram a adotar uma outra atitude com a gente, né? Talvez percebendo que a gente entendia de instalações e que estava se entrosando com Lourenço. Quando a reunião acabou, que estava aquele blá, 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 Lourenço, lá do canto da sala, falou: olha, o senhor é do Recife? Eu digo: sou. Ele fez: eu também sou de lá. Vamos tomar um café ali do outro lado da avenida, que tem uma padaria boa, para eu matar minha saudade lá da minha terrinha. Eu digo: bora. Aí fomos os dois. Quando chegamos lá, ele disse: meu irmão, não fala nada que a gente se conhece, nós vamos tocar essa obra na maior tranquilidade. Eu digo: oxe, Lourenço, deixa comigo, né? Na volta para a empresa, o dono da empresa estava entusiasmado, dirigindo entusiasmado. Fernando, a sua presença foi fundamental, rapaz. Mudou o clima da reunião. O pessoal começou a ter boa vontade, meu amigo. Que coisa! Chegou na empresa, foi do maior alarde sobre a minha condição de ter mudado o clima da reunião. E eu fiquei calado, né? Porque o pulo do gato a gente não conta para ninguém.